Esse é o nosso objetivo, construir uma família mais saudável. Eu percebo o quanto as pessoas estão sofrendo em relação a isso. O quanto as pessoas estão tendo dificuldade de avançar para a vida, construir a vida que elas sempre sonharam, por ausência da postura correta frente à família. Quando eu falo família, eu estou falando da sua esposa, do seu marido. Quando eu falo família, eu estou falando dos seus pais, o seu pai, sua mãe, mesmo que você não conheceu o seu pai ou sua mãe, né? Quando eu falo de família, eu estou falando de você com seu irmão. E provavelmente você conhece alguém que até hoje está tentando salvar os pais. Você conhece alguém que até hoje vive cagando regra para os pais, né? Você deve conhecer alguém que tenta ser pai dos irmãos. Conhece alguém assim? Eu sei o quanto essa pessoa sofre, porque eu já fui essa pessoa, tá bom? Eu já fui essa pessoa. Durante um bom tempo da minha vida, o que aconteceu comigo durante um bom tempo da minha vida? Eu fui aquela pessoa que eu queria mudar os meus pais. Eu queria que os meus pais fossem diferentes do que eles eram. Me incomodava o comportamento do meu pai, me incomodava o comportamento da minha mãe, incomodava como eles agiam. Incomodava, por exemplo, o fato deles brigarem tanto e o fato de eu achar que o meu pai ficava implicando com a minha mãe. Eu queria que o meu pai tivesse uma postura diferente. Quem de vocês não queria que o seu pai ou sua mãe tivesse uma postura diferente, né? Pois é. Eu queria que o meu pai bebesse menos. Na verdade, eu queria que o meu pai parasse de beber. Eu queria que o meu pai fosse o pai como o pai dos meus amigos. Eu queria que a minha mãe fosse carinhosa como a mãe das minhas amigas, a mãe dos meus amigos. Já aconteceu com você isso? E o que isso foi gerando na minha vida? Foi gerando na minha vida sempre o sentimento de que eles não eram suficientes, de que eles estavam aquém do que eu era, porque eu queria pais melhores. Pais que fossem mais presentes, pais que fossem mais amorosos, pais que fossem mais trabalhadores, pais que fossem mais responsáveis, pais que... E ao longo de toda a minha vida, o que foi acontecendo? Foi acontecendo um processo de diminuição de quem eram os meus pais, do poder deles, do impacto deles na minha vida, e um falso elevar de quem eu era. Uma arrogância, uma leve arrogância no ar, não é? Os pais não suficientes. Os pais que estavam aquém. Isso foi trazendo para a minha vida muitas disfunções. Eu não conseguia crescer. Eu não conseguia crescer minha carreira. Eu não conseguia fazer dinheiro. Eu não conseguia me sentir seguro indo para o mundo. Eu não conseguia ter relacionamento amoroso profundo. E eu achava que o problema era externo. Eu nunca parei para pensar que o problema era interno, estava comigo e não com os meus pais, né? O problema são os meus pais, né? E era essa ausência de relação profunda com eles. Ausência de relação profunda com eles, né? E o que foi acontecendo com a minha vida? Acontecendo um fenômeno. Eu dava um passo para frente e dava 3 para trás. Eu dava 2 passos para frente e 2 para trás. A minha vida não andava. Porque pensa comigo. As raízes que nós temos são de onde viemos. São os nossos antepassados. Talvez você ainda, como a maior parte dos jovens, tenha a seguinte percepção. A vida é isso que eu estou vivendo agora. As pessoas importantes essas estão vivendo ao meu redor agora e não são. Existe toda uma linhagem familiar que veio antes de você, que sofreu antes de você, que plantou antes de você, para que você estivesse aqui. Você teve tataravós, você teve bisavós, que você não tem nem ideia do que eles passaram. Você teve avós, ou tem avós. Eles são vivos, né? Todos nós temos. Talvez você tenha a grande dádiva de poder conviver com seus avós, talvez. E você tem os seus pais. E todas essas pessoas, ao longo talvez dos últimos 200 ou 300 anos de história,
viveram experiências, se sacrificaram para que você estivesse aí. Só que não. Você acredita que a vida é isso que você vive. A vida é os seus boletos. A vida é esse mundinho que você criou, esse mundinho pequeno. E não é muito mais do que isso. Existe uma hierarquia. Existe uma ordem a ser respeitada. E quando as pessoas elas rompem com essa ordem familiar, um caos começa a ser gerado na vida. Entenda, tem 17 anos que eu treino pessoas. Eu não comecei ontem, eu não li um livrozinho ali e comecei ontem. Tem 17 anos que eu treino pessoas. Pessoalmente eu já treinei mais de 220 mil pessoas, pessoalmente, olhando nos olhos. Online eu já perdi as contas. Então, eu tô cansado de ver pessoas que não veem sua vida fluindo, a vida completamente travada em todos os aspectos, emocional, financeiro, relacionamento amoroso, até espiritual, porque essas pessoas não têm uma relação saudável, sadia com a família. E é de lá que você veio, é de lá que eu vim. Como é que você pode buscar ser completamente diferente do seu pai, completamente diferente da sua mãe, se você veio de lá? Como é que você pode buscar ser completamente diferente? Eu tenho ajustes que eu fiz em mim, tem ajustes que eu fiz em mim para que eu me tornasse um ser humano melhor. Mas como é que eu não vou ser, em algum aspecto, igual a Dona Cleusa, minha mãe? Como é que eu não vou ser, em alguns aspectos, igual ao Luiz Carlos, meu pai? É óbvio que eu vou ser. É óbvio. Só que durante muito tempo eu tentei ser o oposto deles. Teve época na minha vida onde a minha mãe se separou do meu pai, né? Foram e voltaram várias vezes, umas 6, 7 vezes eles se separaram. E teve uma vez que a minha mãe, várias vezes, né? Quando a minha mãe, ela via eu fazendo alguma coisa que era igual ao meu pai, ela dizia, você tá fazendo igualzinho o seu pai. E aquilo me irritava profundamente. E eu gritava com a minha mãe, eu jogava coisa no chão, eu ficava muito bravo, porque eu falava, eu não sou igual o meu pai. Ah! Eu ficava muito bravo. Eu ficava revoltado demais, uma das coisas que mais me deixava puto. E aí eu tocava a minha vida o tempo todo com o referencial de ser diferente do meu pai. Olha que loucura. E como é que eu posso ser completamente diferente de alguém que me criou, que passou valores, que me carregou no colo durante tanto tempo, que eu tenho DNA dentro de mim? E talvez você está aí tentando ser completamente diferente do seu pai, completamente diferente da sua mãe. Olha que loucura. E se você entendesse, por exemplo, que você é 50% seu pai e 50% sua mãe, e você honrasse isso, não lutasse mais contra isso, e você buscasse a beleza de ser parecido com seu pai e sua mãe. O que você tem que é muito parecido com seu pai e sua mãe? E entendesse que tem coisas que o seu pai ou sua mãe faz que prejudicam a vida deles. E tá tudo bem. Eu percebia que tinha coisas que o meu pai e a minha mãe faziam que prejudicavam eles. Só que eu queria mudá-los. E aí, com isso, eu dizia, eles não são suficientes. Ok, eles não são suficientes. E se eles não são suficientes, eles não servem de modelo. Eles não me suprem. Quando eu comecei a permitir que os meus pais fossem quem eles quisessem, quando eu comecei a permitir que os meus pais fossem o que eles quisessem ser, tocassem a vida do jeito que eles quisessem, dando as cabeçadas deles, fazendo dívida, se estrupiando na vida. Quando eu falei, esses são os pais para mim. Eu comecei também, quando eu entendi que era o destino deles e estava tudo bem, eu comecei a olhar para eles e perceber o seguinte, eu sou igual a eles. Por exemplo, eu tenho o carisma do meu pai. Se você conversar com o seu Luiz, meu pai pegar um violão, numa roda de violão, bota uma cerveja na frente do meu pai, uma roda de violão, não tem como não se apaixonar pelo meu pai. O seu Luiz, ele é carismático, entende? O meu carisma, a minha comunicação veio do meu pai. Só que antes eu negava isso, porque eu dizia que ele era insuficiente, então eu não me conectava nem à luz e nem à sombra dele. Porque eu julgava ele por completo. O que eu tenho de comunicador, o que eu tenho de carisma, o que eu tenho de conseguir, sabe, envolver as pessoas, é do meu pai. Só que o meu pai nunca foi um work hard, sabe, o cara que trabalha pra caramba. Então ele trabalhava, mas ele nunca foi o cara que eu vou me matar de trabalhar aqui. Isso veio da minha mãe. Isso veio da Dona Cleusa.
esse work hard, o fazer até dar certo, vamos lá. E aí eu julgava minha mãe. Porque ela não fazia isso, porque ela era desse jeito, porque ela pensava pequeno. Mas isso veio dela. Quando eu comecei a concordar com o destino do meu pai, concordar com o destino da minha mãe, é isso que você quer fazer? Então amém, mãe. É isso que você quer fazer? Pai, então tá tudo bem, eu concordo com você. Eu comecei a perceber, eu sou igual ao meu pai, eu sou igual à minha mãe, mas presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso. Eu sou igual ao meu pai e à minha mãe, mas eu faço diferente. Escreve isso em algum lugar para você poder lembrar. Isso é uma das coisas mais importantes do nosso encontro aqui hoje. Eu sou igual ao meu pai e à minha mãe, mas eu faço diferente. Eu sou igual ao meu pai e à minha mãe, mas eu escolho fazer diferente. Escolho fazer diferente. Eu escolho equilibrar. Eu escolho entender que tem momentos que eu sou igual ao meu pai, mas para que isso não prejudique a minha vida em alguns aspectos, eu escolho fazer um pouquinho diferente. Não entendendo que é melhor ou pior, é só diferente. E quando eu vejo meu pai tendo a vida que ele tem, eu concordo. Concordo, é isso. Quando eu vejo minha mãe tendo a vida, eu concordo e tá tudo bem. Com isso me sobra energia para me concentrar na coisa que é verdadeiramente mais importante. Na minha família. Wendel, mas a sua família é o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos? Não. Isso é bíblico, inclusive. Bíblico. Quando se tornar adulto, deixará a casa dos seus pais e formará a sua família. Ou seja, a sua família de destino. Temos uma família de origem, mas temos uma família de destino. E a partir do momento que você se torna adulto, o movimento do adulto maduro, saudável de fato, é ir para o mundo e construir uma família. Edificar, achar uma esposa, achar um marido. Se Deus abençoar esse casal, que eles possam ter filhos e ir para o mundo junto, construindo uma família. Essa é a sua família de destino. Existe uma família de origem que se torna menor perto dessa família agora que você edifica. Quando você abençoa, quando você concorda, quando você diz, pai, mãe, tá tudo bem com o destino de você, meu irmão, tá tudo bem, minha irmã, é isso que você verdadeiramente quer para sua vida, é isso que você entra nessa sabotagem e tudo, mas é isso que você quer, eu concordo. Porque eu preciso ter minha energia para os meus filhos, para minha esposa, para o meu marido. Aí você muda completamente o contexto, Entender que ordem familiar é compreender que quem veio antes precisa ser honrado e respeitado. Quem veio antes precisa ser honrado e respeitado. Então, provavelmente, o que acontece é que, como eu disse anteriormente, você olha para quem veio antes, e quem veio antes são seus avós, quem veio antes foram seus pais, né? Você olha para essas pessoas e você diz, elas não são suficientes, elas não são boas o bastante, elas não são. Quando eu entendi isso, eu percebi que eu estava vivendo de forma completamente errada, porque eu comecei a adquirir conhecimento, eu comecei a estudar, eu comecei a melhorar financeiramente, né? Aí você já começa a se sentir melhor que as pessoas, aí você começa a se tornar até um pouco arrogante, olha só, né? Um pouco arrogante. E aí o que começou a acontecer é que eu comecei a olhar para os meus pais, olhar para a família da minha mãe, olhar para a família do meu pai, olhar para minha irmã e começar a cagar regra para essas pessoas. Dizer o que elas deveriam fazer, como elas estavam vivendo de uma forma errada. Me colocando então acima dos meus pais, me colocando então acima da minha irmã, me colocando então acima dos meus tios, dizendo, você não deveria viver assim, você está vivendo errado, esse jeito está completamente errado, você está fazendo... Pronto, virei um juiz que julgava a família toda. Todo mundo era pior, todo mundo estava errado. Eu estava ferindo a ordem, ferindo quem veio primeiro, saindo completamente do meu lugar. Perceba essa palavra, o meu lugar. Todos nós temos um lugar dentro da família, dentro da estrutura familiar. Então perceba que dentro de uma estrutura familiar existe, por exemplo, os avós. Depois existem os pais, depois existe você e os seus irmãos.
E depois existem os seus filhos. E depois os seus netos, os filhos dos seus filhos. Existe uma ordem aqui. E o que precisa acontecer é eu concordar com o destino e com as decisões de quem está acima de mim e projetar cuidado e projetar todo um processo de estar presente na vida de quem está abaixo de mim. Esse é o processo natural. Os meus pais cuidam de mim, eu cuido dos meus filhos, os meus filhos cuidam dos meus netos e assim vai. Gerações, gerações, gerações e gerações e gerações. Essa é a construção de uma família saudável. Quando eu entendo a ordem, quando eu entendo o fluxo da vida, quando eu entendo que a vida ela flui, ela vai para frente, ela segue como um rio para frente. Um rio caudaloso, um rio que tem vida própria, um rio que está ali fluindo. Há 2, 3 mil anos que esse rio está fluindo no mesmo lugar. Esse é o fluxo da vida. Não é essa bostinha que é você, não é essa bostinha que sou eu, que vamos viver durante 80, 100 anos e acabou. Esse rio está fluindo há milhares e milhares e milhares de anos. É o rio da vida, é o fluxo da vida. É concordar com isso e perceber que dessa forma você despende energia para quem mais precisa. E quem mais precisa é quem veio depois de você. Respeitar a ordem é uma coisa extremamente importante. Quando você entende isso, quando você entende esse movimento, você começa a estar com os seus pais, estar com os seus irmãos e simplesmente ser irmã do seu irmão. Quanto tempo faz que você não consegue ficar perto do teu irmão, do teu pai ou da tua mãe e ser simplesmente filho? Ser simplesmente irmã. Quanto tempo? Quanto tempo não existe um silêncio na sua mente de estar perto do teu pai ou da tua mãe, em vez de ficar falando, tá errado, preguiçoso, bêbado, drogado? Quanto tempo isso não acontece? Concordar, não é? Teve uma vez, a gente aprofunda com bastante cuidado esse tema dentro do Protagon, que é a minha imersão de 3 dias, né? E o Protagon a gente aprofunda muito nesse tema porque é um dos temas que mais travam a vida humana, né? E teve uma aluna nossa que ela tinha durante mais de 30 anos, não, durante uns 20 anos, né? Ela estava tentando salvar a mãe das drogas durante 20 anos. E aí ela começou esse processo todo quando ela tinha 17, 18 anos, né? Ela é uma idade jovem. A mãe começou a usar drogas por conta de uma decepção amorosa, a mãe disfuncional, e a filha parou completamente de cuidar da própria vida para poder tentar salvar a mãe. E o que acontecia é que a mãe foi definhando nesse tempo todo. Ela foi definhando fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, em todos os aspectos. Só que a mãe percebia que quando ela estava melhor, a filha começava a buscar um trabalho, começava a se relacionar amorosamente, começava a flertar com ir para o mundo e ter a própria vida. E quando a mãe percebia que ela estava indo nesse movimento, a mãe voltava para as drogas. E aí o que acontecia é que a filha abandonava tudo, abandonava o namoro, abandonava o noivado, abandonava o trabalho e voltava para ficar somente com a mãe. Olha a teia que é criada. E aí o que acontece é que essa menina vivia uma teia com a mãe. E ela já estava ali há 2 décadas tentando salvar a mãe. E a mãe envolvendo ela numa teia. A mãe não queria buscar tratamento. A mãe queria prender a filha. Você percebe o tamanho da disfunção? E aí vem um grande ensinamento para você. Uma criança, e nós somos criança perto dos nossos pais, uma criança não é capaz de salvar um adulto. Vou repetir para você. Uma criança não é capaz de salvar um adulto. Quando ela entendeu isso, ela chorou. E ela entendeu que o processo natural da vida era concordar com o destino da mãe. Se a mãe quisesse se recuperar, ela ia estar com a mãe. Se a mãe quisesse acabar com a própria vida, ela ia estar com a mãe. Porque a partir daquele momento ela ia amar a mãe nos termos dela. Tá? Então é isso, eu vou amar a minha mãe
do jeito que ela é. E não mais ficar tentar consertando a minha mãe. Eu tô pegando um caso extremo, só para você poder entender. E ela concordou com a mãe. E ela me disse, se a minha mãe um dia quiser ir morar na rua, eu vou concordar. E aí eu vou lá, todas as semanas, levar uma marmita lá para ela na sexta-feira, quando eu sair do trabalho. Vou comer uma marmita com ela na praça. E depois eu vou para casa, cuidar do meu marido e dos meus filhos. Você entende? O concordar, em última instância. Eu sei que para vocês parece o seguinte, mas você está abandonando os seus pais. Não, você só está concordando com o que eles querem para eles. Nada impede de você oferecer terapia, nada impede de você oferecer um tratamento. Mas se for dito, não quero, é concordar com isso. É concordar. É dizer, o meu papaizinho, a minha mamãezinha são maiores do que eu. São maiores do que eu. Então eu concordo com a jornada deles. Simplesmente concordo. E vou pro mundo. Vou pro mundo, porque indo pro mundo eu vou dar certo no mundo. Vocês vão entender isso. Dar certo no mundo. Dar certo no mundo. Entende? E a pergunta é, nesse processo, nessa jornada, está faltando energia e presença para quem? Aí fica a questão. Está faltando energia e presença para você dar certo na vida. Está faltando energia e presença para o seu marido, para a sua esposa que vive reclamando que você não está lá. Está faltando presença para os seus filhos, porque os seus filhos só têm vocês. Eles não têm outros pais, é só vocês. Então, não funciona. Essa estratégia não funciona. Mas aí eu te explico por que você continua tentando. Eu te explico por que você continua tentando. Porque você acredita que você tem que retribuir o que os seus pais fizeram por você. Eu não posso permitir que o meu pai fique assim. Eu não posso permitir que a minha mãe fique assim. A minha mãe tem que ser uma pessoa melhor. Meu pai tem que ser uma pessoa melhor. Porque eu tenho que retribuir ao meu pai e à minha mãe o que eles fizeram por mim. Me diz se não é isso que acontece com você? A esse pensamento doentio de que você quer equilibrar algo que não tem como ser equilibrado. E eu te explico por que não tem como ser equilibrado. Porque você está tentando equilibrar uma balança com seus pais. Ah, mas os meus pais me deram a vida, fizeram tudo por mim. E você acha que você vai conseguir equilibrar a balança da vida pagando um plano de saúde pro seu pai? Ele te deu a vida, acorda, é impossível você equilibrar essa balança. Você acredita que você vai equilibrar a balança dando um carro 0 km pro seu pai? Igual a pessoa vai lá e dá um carro pro pai, todo mundo bate palma, posta o vídeo nos stories, 10 mil comentários, deu um carro pro pai, parabéns. Você está tentando equilibrar a balança. E o que é impossível equilibrar a balança? Os filhos, eles vão estar sempre em dívida com os pais. Porque os pais te deram a coisa mais importante que existe. Não foi ter cuidado de você, não foi ter te dado comida, não foi ter levado você no hospital, não foi ter cuidado da sua educação. Isso é obrigação. O pai tem que fazer isso, é obrigação. Não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando deles terem te dado a vida. Eles te deram a vida. Então não tem nada que você faça para poder equilibrar. Para com isso. Desce daí. Não tem absolutamente nada que você vai fazer que vai fazer equilibrar essa balança. E aí você faz porque você quer equilibrar. E aí esse equilibrar é disfarçado de discursos do tipo, ah, mas é que eles cuidaram de mim, ah, mas é que eu sou grato, ah, mas é que eu sou... Você entende? Pare com isso. Esteja perto dos seus pais e concorde com o destino deles. Ame os seus pais do jeito que eles são. Entende? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você tem que conviver com seus pais. Eu não estou dizendo que você tem que estar perto dos seus pais o tempo todo. Eu não moro com os meus pais. Eu vejo os meus pais 3 vezes por ano e olhe lá. Entende? Mas quando eu estou com os meus pais, a relação é maravilhosa. Quando eu estou com os meus pais, são em momentos magníficos. É quando eu vou ver Fórmula 1 com meu pai, é quando tem o meu aniversário e meu pai vem para o churrasco do meu aniversário. São momentos maravilhosos. E o meu pai vem com os problemas deles, com as questões deles, eu só digo amém. Eu concordo com isso e digo amém. E aí tem pessoas que falam, Wendel, mas como pode? O seu pai mora num apartamento de 2, 3 quartos ali alugado, não tem um carro, e você tem mais de 6 milhões de carro na garagem, você tem não sei o que, você não sei o que, você viaja pelo mundo e o seu pai não viaja com você, você viaja pelo mundo, sua mãe não viaja com você. Eu concordo com o destino deles. É a ausência de maturidade sua. Eu concordo com o destino deles. Aí na tua cabeça acontece o seguinte,
Se os meus pais tiverem a mesma vida que eu tenho, eles vão ser mais felizes. Quem te disse? Quem te disse? Quantas vezes você viu? Quantas vezes você viu? O cara vai lá, o jogador de futebol, ele vai lá e ele enriquece. Aí ele enriquece. Aí o pai do jogador de futebol, ele é caminhoneiro. E o caminhoneiro de 55 anos de idade. Aí o jogador de futebol lá com 19, 20 anos começa a enriquecer, começa a ter contrato milionário. Primeira coisa que ele fala, ele tira do sovaco essa ideia e ele fala o seguinte: já sei, eu vou tirar o meu pai de ser caminhoneiro. Mas quem disse que ele quer parar de ser caminhoneiro? Quem disse? Aí o guri começa a dar dinheiro pro pai. Não, tá aqui dinheiro pra você. Aí o menino vai se tornando pai do pai. O menino vai se tornando, vai criando uma dinâmica em cima do pai, por exemplo. E aí diz, a partir do ano que vem você não vai mais ser caminhoneiro. Você vai vir trabalhar comigo aqui, você vai vir junto pra mim. Você vai trabalhar aqui junto comigo na minha casa, nesse conforto, nessa mansão. Você vai ser meu motorista. Olha a dinâmica que se estabelece. É tudo lindo. Quando a internet vê, maravilha, tirou o pai das estradas, tirou a família da favela. Olha a merda que está sendo feita. E aí esse menino, de 20 anos, pega o pai, tira de ser caminhoneiro. O pai tinha um propósito. O pai se via fazendo alguma coisa, sendo útil para a sociedade. Tinha um propósito. Aí agora a mãe sai de lá, a mãe vai trabalhar na casa, vai ser cozinheira. O pai vira o motorista. A irmã vira secretária pessoal. Pronto, ele pegou toda a família, colocou abaixo dele e coloca essas pessoas para trabalharem para ele. Ah, mas as pessoas estão fazendo mais dinheiro. Mas como está a dinâmica familiar? Será que num churrasco de domingo, o pai dele, que é motorista dele, consegue chegar e falar: meu filho, você está fazendo as coisas errado? Cadê o pai para falar agora? O pai vai falar com o chefe, né? Que é milionário. Onde o pai mora na casa do filho. Você acha que a dinâmica familiar vai conseguir existir? Não vai. Só que todo mundo na internet, pessoas doentes, com pensamento completamente raso e vago, vão falar: olha que maravilha o que ele fez. É disfuncional, é bizarro, está errado isso. Está errado. Contrata um motorista, mas não contrata o teu pai. Contrata uma cozinheira, mas não contrata a tua mãe. Você entende? Para não ferrar completamente a dinâmica familiar. É o lugar que nós vivemos. É a disfunção da sociedade. E as pessoas batem palma para isso. Você percebe? Então é respeitar. O passo 1 aí, respeitar a ordem. Segundo item importantíssimo. Pertencimento. Pertencimento. Presta muita atenção que a coisa vai funda aqui agora, tá? Esses conceitos, eles vêm de constelação familiar, eles vêm de Bert Hellinger, honrando a fonte aqui, tá? E o que Bert Hellinger nos traz? Pertencimento. O nosso sistema familiar, essa energia que envolve a nossa família, existe um princípio por trás desse estudo que diz o seguinte: as pessoas fazem de tudo para pertencer. Presta atenção. As pessoas fazem de tudo para pertencer. E eu vou te dar um exemplo inacreditável aqui agora, tá? Toda vez que uma pessoa ela é excluída de um sistema familiar, toda vez que uma pessoa é não honrada no sistema familiar, todas as vezes que uma pessoa é negligenciada no sistema familiar, ela volta naquele sistema familiar pelo comportamento de uma outra pessoa. Tá? Vou repetir para você. Deixa eu ver. Então, eu vou te dar um exemplo disso, tá bom? Todas as pessoas que são excluídas do sistema familiar, todas as pessoas que não são honradas, elas voltam através do comportamento de uma outra pessoa. Tá bom? Agora presta atenção nisso daqui. Deixa eu te dar um exemplo. Quem de vocês conhece, por exemplo, Agora voltou, né? Que bom. Tá. Quem de vocês, por exemplo, conhece uma pessoa que ela foi adotada? E essa pessoa que foi adotada, ela teve sérios problemas de comportamento. E isso acontece, é comum acontecer em adoção. Não estou dizendo que é padrão, não estou dizendo que é ruim adotar, mas é muito comum acontecer em adoções a criança que foi adotada ter na vida adulta um comportamento igual aos pais biológicos. A criança que foi adotada, ela é criada em um lar saudável e tudo mais, tem outros 2 filhos saudáveis, 2 filhos que são emocionalmente funcionais, e aquela criança adotada problemática, complicada, entende? E os pais sempre falaram que eram filhos deles, nunca falaram que eram adotados. Então não era para ter aquele problema dela se sentir menor, de não se sentir parte da família, aquela coisa toda.
Só que sabe o que acontece? Aqueles pais que adotaram fizeram a seguinte dinâmica. Aqueles pais que adotaram, eles fizeram a seguinte dinâmica. Entre os dois, o marido e a mulher. Meu amor, não vamos falar para essa criança quando ela crescer que ela não é nosso filho. Não vamos falar para ela quem são os pais de fato. Talvez aqueles pais adotivos sabiam quem eram os pais biológicos. Talvez aqueles pais, eles tinham conhecimento de em que cidade nasceu aquela criança, né? E poderia explicar. Mas não. Então vamos fazer o seguinte, eu e você, meu amor, vamos excluir os pais que são os pais biológicos dessa criança e vamos dizer que essa criança é somente nosso filho. Pronto, uma exclusão aconteceu. Existe a regra, a lei do pertencimento. Todo mundo que é excluído do sistema vai voltar para ser lembrado, para ser honrado. E como é que uma pessoa volta? Através do comportamento de alguém que está no sistema familiar. O pai se envolvia com drogas e brigas. E aí, o filho adotivo, na vida adulta, começa a se envolver com drogas e brigas. Para que o sistema familiar olhe para aquilo. Qual deveria ser o correto? Presta atenção na profundidade disso. O correto deveria ser: meu filho, nós estamos aqui porque nós somos os seus pais adotivos. Nós adotamos você. Porque não houve, de alguma forma e por algum fator, uma oportunidade de fato para que os seus pais biológicos seguissem com você. Então nós estamos aqui, meu filho, a serviço dos seus pais biológicos. Nós estamos a serviço e nunca nos esqueceremos deles. Ah, mãe, pai, eu quero conhecer os meus pais biológicos. Vamos lá, então. Vamos lá. Porque muitas vezes esses pais não fazem isso com o seguinte medo. Qual que é o medo que você acha que esses pais têm? O medo de que esse filho adotivo vá lá ver os pais biológicos e resolva querer viver com os pais biológicos. E os pais adotivos privam os filhos dessa oportunidade. Talvez. Por quê? Pensando somente em si. Pensando somente nas suas questões. Pensando somente em si mesmo. E aí vem um processo completamente egoísta partindo do processo de adoção. Você entende como é que é toda uma exclusão que vai acontecendo? E talvez é isso que acontece. Você exclui um outro contexto agora, né? Você exclui o teu pai da tua vida. Você exclui a história do teu pai. Você exclui a história da tua mãe. Você exclui quem sua mãe foi. Você exclui quem seu pai foi. E quando existe essa exclusão, o comportamento deles volta na sua vida através do seu filho, através da tua esposa, através de você, através de alguém dentro do teu sistema vai voltar para lembrar quem foi o seu pai, quem foi sua mãe, como é que eles se comportavam. Talvez é uma depressão, talvez seu pai era muito depressivo e o teu filho depressivo. Talvez é através de um vício, talvez é através de um hábito, um comportamento extremamente repetitivo. Tá aí. Percebe? Não tem como excluir as pessoas. Elas vão voltar. O movimento mais saudável é incluir as pessoas. Incluir as pessoas. Então estamos falando de um segundo conceito importante aqui, tá? O primeiro, ordem familiar. O segundo, pertencimento. Terceiro ponto, equilíbrio, dar e receber. Equilíbrio, dar e receber. Numa relação familiar, se não tem equilíbrio entre dar e receber, essa relação não há futuro para essa relação. Se não há equilíbrio entre dar e receber, essa relação não há futuro. Não existe futuro nela. Te explico. Todo relacionamento precisa ter, de alguma forma, um equilíbrio entre dar e receber. Ok? E o único relacionamento que não tem como equilibrar é um relacionamento entre pais e filhos. Ok. Só que tem outros relacionamentos que eu estou falando aqui. E principalmente relacionamento entre marido e mulher, entre companheiro e companheira, entre pessoas que formam um casal. E aí vemos o quê? Pessoas que muitas vezes estão interessadas em dar demais, enquanto a outra pessoa dá de menos. Pessoas que estão interessadas em fazer demais, enquanto outras pessoas fazem de menos. Será que você é a pessoa que num relacionamento amoroso você está fazendo muito pouco pela outra pessoa? Ou pela família? Será que você faz pouco pela família? Será que você não entrega mais para a família? Será que você é a pessoa que só quer dar? E você dá demais, dá demais, dá demais, e isso inclusive faz com que
quem está recebendo demais queira ir embora. Quem recebe demais se sente com dívida. Quem recebe demais no relacionamento se sente com dívida. E quem se sente com dívida muitas vezes quer ir embora. Já viu aquela coisa? Fiz de tudo por essa mulher. Fiz de tudo por essa mulher. Cuidava dela, comprei carro para ela, fiz não sei o que, fazia de tudo para ela. Fazia massagem, levava café da manhã na cama, fiz de tudo para ela. E ela foi embora. E as pessoas falam, é uma vagabunda e tal. Será que você não fez demais? E essa pessoa foi embora? Porque ninguém gosta de ficar num lugar que se sente devedor. Você não gosta de ser devedor. Você não gosta de dever para ninguém. E talvez pelo fato de você fazer tanto, o outro não fique. Talvez pelo fato de você fazer tanto, o outro não permaneça. Olha que incrível isso. Tem que ter um equilíbrio entre dar e receber. Um equilíbrio entre dar e receber. E talvez você é a pessoa que faz demais. Faz demais, fica esperando que outra pessoa, que a sua esposa faça também um monte por você. Será que essa pessoa quer que faça um monte? Será que essa pessoa realmente quer ou não é uma coisa sua? Mas é que eu adoro fazer. Então faz e não espera em troca. É que a pessoa tem... Você entende? Entende o quão complexo é isso? O quão disfuncional é isso? Um relacionamento tem que ter equilíbrio entre dar e receber. E aí talvez no seu relacionamento você seja a pessoa que está dando muito ou está dando muito pouco. Esse relacionamento precisa ser equilibrado. Eu vejo casais terminando casamentos, famílias se desfacelando por não ter esse equilíbrio entre dar e receber. É muito triste quando uma família termina, é muito triste quando um casal se divorcia, é muito triste quando um relacionamento acaba. É muito triste. Porque princípios não foram respeitados, leis não foram respeitadas. Entende? E se for respeitado, existe futuro, existe caminho, existe como avançar. Fortemente existe como avançar. E o nosso quarto ponto, nosso penúltimo ponto aqui é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Como é que você vai fazer para honrar pai e mãe depois desse nosso encontro aqui? O que você vai precisar fazer para honrar pai e mãe? Muitos de vocês acham que para honrar pai e mãe você precisa retribuir financeiramente. Muitas de vocês acreditam que para honrar pai e mãe você precisa ser um filho amoroso e presente. Muitos de vocês acham que para honrar pai e mãe você tem que estar em todo aniversário do seu pai, você tem que estar em todo churrasco que o seu pai faz. Muitas vezes você acha que para honrar pai e mãe você tem que ouvir os áudios que a sua mãe manda no WhatsApp, você tem que comentar todos os videozinhos que ela posta no Instagram. Talvez você ache que é isso, mas isso é raso demais. Não é dar um carro que você vai honrar pai e mãe. Não é comprando, e não tem nada de errado, você quer dar um carro, dá, né? Mas não é isso que vai fazer você honrar seu pai e sua mãe. Não é dando dinheiro, não é pagando plano de saúde, nada disso, né? Aí você, talvez você se pergunte, né, Wendel, mas eu posso ajudar financeiramente os meus pais? Qual é o intuito? Qual é o verdadeiro intuito por trás disso? Deixa eu te explicar. Eu contribuo financeiramente com meu pai e com a minha mãe. Todos os meses eu boto no débito automático lá e todos os meses cai um valor para eles lá, né? Que ajuda na qualidade de vida deles e tal. Só que é um valor que é para simplesmente melhorar a qualidade de vida deles. Não é um valor que vai fazer deles pessoas ricas, nada disso, né? Aí, o que acontece? A minha intenção quando eu comecei a fazer isso era a seguinte, presta atenção como é que eu era cretino. A minha intenção era a seguinte, eu queria passar o dinheiro pro meu pai e pra minha mãe. Um dia eu entrei em contato, né, uns 7 anos atrás, 8 anos atrás. Mãe, comecei a melhorar financeiramente aqui, e eu acho que eu vou começar a ajudar você financeiramente, porque eu tô vendo aí que sua vida tá difícil, não sei o quê, na arrogância. Minha mãe falou, poxa, meu filho, acho que não precisa. Não, precisa sim e tal. Aí, tá bom, meu filho. Aí na época, sei lá, eu depositei R$1.500, R$1.000 pra minha mãe, uma coisa assim, né? Aí minha mãe, tá, obrigado, né, meu filho? Aí não passou um mês, a minha mãe falou, filho, você vai depositar o valor pra mim? Aí falava, mãe, tô ocupado demais trabalhando, você não tá vendo? Tô muito ocupado. Depois eu vejo isso. Ela, tá bom. Passou 3, 4, 5 dias, meu filho, você tá mais livre? Você vai fazer aquele depósito? Só pra eu saber, né? Porque eu tô organizando minhas finanças. Mãe, eu já falei que eu tô ocupado. Você não vê que eu tô ocupado? Minha vida tá complicada aqui, eu tô ocupado, tá tudo corrido. Sou um homem de negócios. Qual que era a minha intenção, né? Será? Era dominar? Era controlar? Era humilhar? Será que não? Aí eu comecei a depositar o dinheiro mais certinho.
2, 3 mil reais por mês. Tá aqui, dinheiro. Aí quando eu depositava, passava um tempo, mas você gastou dinheiro com o quê? Eu queria controlar com que minha mãe estava gastando dinheiro. Mas você botou painel solar na sua casa, você tá maluca, você quer vender essa casa, isso aí não vai ter retorno e tal. Mas você tá gastando com tal coisa, você vai viajar de novo. Eu queria controlar. Então o problema não é se você contribui com dinheiro com seu pai e com sua mãe, é qual a intenção por trás disso. Qual a intenção? É retribuir a vida que seus pais te deram? Esquece, sai disso. É querer controlar? É querer manipular? É querer mostrar que você é mais poderoso, melhor que a sua irmã, que o seu irmão? É isso? Qual a intenção por trás de fato? Tudo tem a ver com intenção. Intenção. Então se hoje o dinheiro que eu passo pro meu pai, ele compra tudo de cerveja, ele faz churrasco, ele gasta com sei lá o quê, pra mim não importa. Tá tudo bem. Eu concordo com o destino deles. Se a minha mãe torra com sei lá com o quê, pra mim tá tudo bem, eu concordo com o destino dela. Você entende o desprendimento? Você entende onde mora o amor de fato? Você entende onde... Você percebe? E talvez você pense assim, mas isso é não se importar. Não, pelo contrário. Isso é amar a pessoa do jeito que ela é.